Fala, pessoas! Quarta-feira, 17 horas. Hoje é dia de dar uma segurada. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu sou Maria Fernanda Coronel, sou corretora de seguros, diretora comercial da Maria do Seguro e apresentadora do podcast Dá uma Segurada. Hoje a gente está aqui para bater um papo extremamente importante, para a gente falar sobre cadastro unificado, a importância e o poder que isso tem na segurança do transporte de cargas. E o meu convidado, ele é um convidado que eu venho trovando ele para vir já faz algum tempo. Logo no começo do podcast, ele me deu a graça, me deu a honra de participar, quando a gente ainda estava lá no estúdio de Palhoça, e agora, pela primeira vez, a gente está gravando com o Marcelo aqui no estúdio novo. Marcelo Teixeira, seja muito bem-vindo, obrigada, viu? Eu que agradeço aí pela oportunidade. É um prazer imenso estar aqui com você novamente. Prazer é meu. Eu fico insistindo mesmo, né? Você sabe, né? Quando eu quero convidado, eu fico até ele vir. Ou até ele dizer, não pode ir. Desistir? Tudo bem, Marcelo? Como que você tá? Tudo ótimo. Tudo certo. Tudo bem. Que bom, que bom. Marcelo Teixeira é gerente de relacionamento da Buoni e é o cara que me salva direto, que resolve toda vez que a gente tem algum problema, alguma coisa para deixar os nossos clientes mais satisfeitos. É com o Marcelo que eu converso. Então, assim, quero já publicamente aqui te agradecer pelo bom atendimento, pela qualidade no atendimento, por estar à frente de uma empresa que faz a diferença. Obrigada, Marcelo. Eu que agradeço, Maria, pelas palavras, e hoje o nosso lema é foco no cliente. Literalmente é isso, então continue contando com a gente aí, tá bom? Perfeito. Olha só, deixa eu fazer aquele nosso agradecimento aos nossos patrocinadores. NDD Averba, seguro para ir além. Grupo Fetra, facilitando os seguros, multiplicando negócios. Wagner, reguladora de sinistros, transformando desafios em soluções para os nossos clientes. Buoni, tecnologia que aproxima, e temos como apoiadores e parceiros Fetransesc. Marcelo, eu sempre gosto de começar esse nosso bate-papo falando um pouquinho do convidado. Eu queria que você contasse um pouco da tua trajetória profissional, as tuas realizações. Divide um pouco com a gente. São tantas. São tantas emoções. Eu iniciei no ramo de gerenciamento de riscos, né, há 28 anos atrás. Comecei na Buoni, né, eu passei por alguns departamentos. Inicialmente, o gerenciamento de risco, ele basicamente era o cadastro mesmo, que a gente chama hoje de cadastro consulta, era isso mesmo, né? Então eu vim trabalhando, aprendi, ajudei, né, na composição da base de dados, etc. E aí, eventualmente, fui evoluindo um pouquinho. Dentro da própria Buoni, eu vim para a área comercial, né? Trabalhei um bom tempo em São Paulo. Há 3 anos, eu vim aqui para a região sul, né? Como gerente de relacionamentos regional. E aí eu estou aí. Minha história dentro do gerenciamento de risco, né? Dentro da Buoni é essa aí. São basicamente aí 29 anos de experiência dentro da Buoni. Você está à frente da parte do relacionamento já fazem alguns anos, né, Marcelo? Aproximadamente 4 anos. 4 anos. Isso. E a gente fala sobre relacionamento, como é importante a gente ter esse bom relacionamento com os clientes, né? Esse retorno, essa parte rápida de você falar, de resolver problemas, né? Sim, hoje, Maria, a parte mais importante do relacionamento é você estar presente ali para poder entender, né? Eu consigo te ajudar se eu consigo te entender. Então, hoje, esse é sempre o objetivo, né? Eu procuro estar próximo ali do parceiro corretor, muitas vezes do transportador, o embarcador, para entender as dores, né? Entender como nós podemos fazer para resolver eventuais problemas, né? E como nós podemos sempre melhorar nosso processo, né? Então, o relacionamento ele envolve tudo isso de uma única vez. Ô Marcelo, a gente vai falar sobre o poder do cadastro unificado no transporte de cargas. Certo. Mas a gente sabe que a Buoni faz parte aí de um grande pool de empresas, que é a NS Tech, hoje um dos maiores ecossistemas de tecnologia logística do mundo. Você pode nos dar uma noção do tamanho da empresa, da presença? Como é que essa estrutura fortalece toda a cadeia de transporte no Brasil? Você usou o termo certo, assim, né? Hoje ele é um dos maiores ecossistemas mesmo de tecnologia logística do mundo, tá? Hoje nós já estamos em mais de 10 países, né? Mas isso não é só um título bonito ser uma das maiores empresas, né? Quando a gente fala no ecossistema de tecnologia, ela realmente conecta milhares de empresas,
motoristas, transportadoras, embarcadores, né, operadores logísticos, e todos eles em uma única rede inteligente. Só no Brasil, nós temos aí mais de 75 mil empresas utilizando algum tipo de solução da Inestec. Exatamente, tá? E o legal é que a gente não oferece, assim, só um produto, né? Hoje nós temos mais de 100 soluções, né, que praticamente atende toda a cadeia logística, seja desde o agendamento de carga até o cliente final, né? Então, isso, além de conectar de uma forma segura, agora com o lançamento do TNS, que é o Transportation Network System, hoje nós conseguimos integrar todos os dados de operações de uma forma inteligente, né, criando uma espécie de cérebro logístico. Então, ele ajuda todo mundo a tomar decisões melhores, mais rápidas, né? No fim das contas, isso fortalece o setor como um todo, né? Então, acelera a transformação digital, né, da logística no Brasil, com certeza. Show de bola. Mas a Buoni tem um papel extremamente relevante dentro desse ecossistema. A gente sabe que a Buoni é um dos pilares quando a gente fala em gestão de risco e prevenção de sinistro. Como que vocês, enquanto Buoni, se posicionam nesse cenário e qual tem sido o papel da Buoni na inovação tecnológica do transporte seguro? Maria, a Buoni, ela hoje, né, já era, na verdade, uma grande referência, né, quando se falava de gestão de risco. Depois que ela passou a fazer parte do ecossistema da Inestec, ela funciona como um escudo tecnológico, né? Então, ou seja, a gente ajuda empresas a prevenir sinistros, né, a evitar roubos, a garantir que as operações sejam mais seguras e mais eficientes. Tá? Olhando para a Buoni, sintetizando, basicamente é isso. Hoje, nós utilizamos dentro do processo com a Inestec muita inteligência artificial, que aí a gente vai falar de reconhecimento facial, de telemetria, base de dados, assim, é gigantesca a base de dados, né, para fazer análises super rápidas que precisa. Então, ou seja, hoje 78% das pesquisas, por exemplo, tá? Um exemplo simples para você, de motoristas e outros profissionais, elas são concluídas em até 9 minutos. Nossa, super rápido. Super rápido. Tá? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre o cadastro unificado, mas dentro dele, nesse pequeno período, eu cruzo mais de 500 fontes de informação. Né? Eu lembro, quando eu comecei na área, há 10 anos atrás, um pouco mais de 10 anos, para ter um retorno de um cadastro, uma consulta, chegava a levar 3 horas, 4 horas. Era isso. Olha, Quando era rápido, levava 2. Foi rápido hoje. Nós já entregávamos a 90 minutos, hein? Mas tu pensa assim, imagina 2 horas. Não, é bastante tempo e na logística a gente sabe que não existe isso. Exatamente, né? Mas, assim, Maria, os processos melhoraram muito, né? Quando antes você usava um operador para fazer uma determinada pesquisa, ou seja, se eu tinha 20, 30 pesquisas, era um ser humano que ia buscando, além da demora, né? Além de eventualmente de uma possível falha, isso levava um tempo, né? E aí passava, uma pessoa analisava, a outra avaliava, etc. Hoje, nós trabalhamos de uma forma, assim, completamente diferente e voltada, usando mesmo a tecnologia a nosso favor. Então, hoje a tecnologia, né? Os meus bots, eles consultam todas essas bases, fazem uma devolutiva e eu tenho outras que, dentro dos algoritmos, vão criando situações ali para definir status. Então, hoje é extremamente rápido. Hoje, de fato, não se compara com aquelas 4 horas, tá? É um absurdo. É um absurdo. E outra, né? Hoje, quando a gente fala desse tipo de processo, ele é completamente 100% seguro, né? Eu não tenho ser humano para achar que, poxa, pode... Se sensibilizar com a situação. Né? Então, se precisar sensibilizar em algum momento com alguma situação no sentido de rever, de analisar, esse vai ser uma exceção da exceção. Mas hoje a inteligência ela vai trazer para mim, considerando o risco todo, né? Os algoritmos vão me dizer, isso é legal ou isso não é legal, e a gente vai saber sim, a gente consegue definir nesse tempo minúsculo. E o papel da Buoni na inovação é justamente esse, né? Tecnologia de ponta. Inovar, né? ser ágil. Tá cada dia se preparando para enfrentar todos os desafios que surgem diariamente, né? Porque tem desafio, né, Marcelo? Assim, se tem um povo que consegue inventar
História triste, contar história ruim é o tal do brasileiro. Eu vou falar de uma situação muito simples para você, tá? Às vezes, me aparecem mais de 30 pessoas. Com o mesmo documento. Elas não aparecem, tá? Não. São pessoas mortas. Nem... Eu entendi. Elas são mais pessoas. Elas Certo, têm tipo- CPFs cancelados. Para você ter uma ideia. Então, ou seja, hoje a gente tem muita facilidade para isso, né? Para captar esse tipo de informação e outras, né? E você vai encontrar outras pessoas que também têm algum outro tipo de dependência, etc, né? Pessoas que eventualmente têm uma motorista que tem a CNH vencida, por exemplo, né? Isso aparece. Né? Tentando carregar, Exatamente. transportar carga. E o nosso papel está justamente ali para poder auxiliar o transportador nesse sentido e mostrar que dá para ser rápido, eficiente e seguro ao mesmo tempo. Rápido, eficiente, seguro, tecnológico. Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Né? Cara, e assim, eu vou te fazer uma pergunta. A Buoni, a gente que trabalha na área, a Buoni, ela é uma gerenciadora que consegue atender todas as demandas, todos os tamanhos de transportadora. Uma das coisas que eu percebo quando a gente fala de Buoni é que vocês têm um custo que é factível, e vamos falar de pequeno e médio transportador, e um benefício muito maior do que o custo. Uma das coisas que eu percebo quando eu falo de Buoni, não é porque você está aqui na minha frente, não estou rasgando seda. Aliás, quem me conhece sabe que eu não faço, não gosto. Mas, assim, uma das coisas que eu percebo é que, quando a gente fala de Buoni, vocês têm uma preocupação legítima em falar com o transportador, independente do tamanho dele. A gente vê gerenciadoras no mercado que, não, quantos caminhões tem? Ah, tem 10. Não, então essa eu não quero falar. Essa não me interessa, né? Vocês têm essa preocupação legítima de se colocar na situação do cliente, de entender aquela situação e atender a situação. Então, eu acho que essa característica da Buoni é muito de vocês, assim. Vocês, apesar de estarem muito evoluídos na parte de tecnologia, de fazer investimentos pesados em relação a isso, vocês têm essa empatia com o transportador. Eu acho, e eu estou te falando isso porque eu falo com o transportador o dia todo. Né? A Maria do Seguro ela é muito mais voltada para o transportador do que para o embarcador. E eu escuto relatos disso. Tá? Quando acontece, o cara, eu tenho Buoni, eu sou bem atendido. Quando o cara não tem, que ele começa a ser, cara, eu tinha um problema, mas o pessoal da Buoni me ouviu. Quando era outra gerenciadora, não me atendia. Essa percepção ela é muito interessante de vocês. Eu não sei se tu tinha essa percepção, mas isso eu posso te trazer feedbacks fortíssimos em relação a esse assunto. Mas é super legítimo o que você trouxe aí, Maria. Vou contextualizar rapidinho aqui um pouquinho da história da Buoni. Né? Há 28 anos atrás, tinha uma outra empresa que fazia o gerenciamento de risco, mas era uma empresa maior. Então, essa empresa, ela tinha lá os grandes embarcadores, ela ganhava muito, mas de poucos. Quando a Buoni surgiu, ela surgiu justamente para atender os menores. Ela queria ganhar um pouquinho, mas de muitos. Então, realmente, esse foi o nosso alicerce, né? Então, nós começamos com um pequeno transportador. Hoje nós atendemos o pequeno, o médio, o grande eventualmente, tá? Mas hoje, dentro do nosso processo, o desenho todo, a gente tem uma boa característica para atender o pequeno, sim. Seja uma empresa com um caminhão, com 10, com 15, com 20, se tiver também 1000 veículos, a gente consegue fazer um bom trabalho. Mas a sua percepção, ela está correta, é isso mesmo, tá? A gente tem conhecimento disso e hoje nosso perfil, nosso foco está realmente dentro do pequeno e do médio. É que vocês, o que eu vejo, e de novo, eu estou há mais de 10 anos nessa área de seguro, e sempre trabalhando com transportador, então o que eu vejo, a Buoni é uma das poucas empresas que eu trabalho diariamente que não perdeu a essência. Eu li uma frase hoje, inclusive, que ela dizia isso, né? Quando o sucesso vem rápido demais, mexe com o ego. Quando o sucesso ele vem de forma linear, pautada e não tão rápido, molda o caráter. O caráter da Buoni é esse, né? De estar ali para atender e resolver sem... não me interessa. Não, é um caminhão. Nós vamos resolver o problema desse cara aqui. E vai dar certo. Então, isso, para mim, eu acho que é muito interessante na Buoni. É sim uma preocupação, né? Eu estou falando como Buoni, mas sou de parte da NSTEC. A gente tem uma grande preocupação, inclusive, né, Maria? Porque a gente mantém a essência, mas o mundo muda.
né? Hoje, o gerenciamento de risco ele é feito de uma forma diferente também. A gente tem essa grande preocupação de também trazer esse nosso transportador para acompanhar esse mundo novo, né? Mas nunca deixando realmente dar essa atenção, ter essa preocupação com os nossos clientes, seja ele pequeno, médio ou grande. Até porque tem um negócio. Pode ser que seja pequeno hoje, a gente não sabe o dia de amanhã, né? Pois é, Maria. Daqui a pouco o cara tá pequenininho, quando a gente vê, o cara tá aí com uns 800 conjuntos. E aí, não me atendeu quando eu era pequena, agora também não quero. Exatamente. E tem isso, né, Marcelo? Essa pequenininho fazendo certinho vai ser grande. É sobre isso. Mas vamos falar dessa revolução do cadastro unificado, tá? A apresentação mostra o conceito de cadastro unificado. Você me mandou uma apresentação falando sobre isso, que promete centralizar informações de motoristas e transportadoras em uma base única. Em termos práticos, o que isso significa e como é que isso vai funcionar na prática? Maria, essa é uma pergunta interessante, é um tema que eu gosto muito. O cadastro unificado, ele, assim, é um baita de um avanço para quem trabalha com transporte. Tá? Isso nós não temos mais dúvida. Porque ele vai juntar essas informações de mais de 500 fontes diferentes, né? Como dados de motoristas, de veículos, né? Empresas, históricos de operações, e tudo isso num só lugar, né? Isso facilita muito a vida de embarcadores, de transportadores e das seguradoras, né? Um exemplo que eu acho que fica legal, principalmente quando você falou de custo, né? Hoje, dentro da NSTEC, né, já é de conhecimento do mercado aí que as 3 maiores gerenciadoras do país estão no mesmo processo, né? Então, hoje, quando a gente fala de unificado, uma empresa que eventualmente, vou dar um exemplo, assim, um embarcador, ele tem uma regra que ele precisaria fazer uma pesquisa pela Boani, né? Só que hoje ele opera com a OpenTech, né? Como está dentro do ecossistema do cadastro unificado, hoje o cadastro que ele faz na Inestec valeria para a Boani, porque o cadastro é unificado. Consegue puxar. Entendi. Exatamente. Então ele não precisa mais, se é boa, não, hoje ele é unificado, né? Então isso já facilita e a gente já pensa nisso, inclusive, quando a gente fala de custo, né? Entendeu? Isso reduz. Já pensou? Ele tem três contratos, ele vai precisar fazer 3 pesquisas, uma em cada empresa. Olha só como a gente também pensa, Maria. E um dos objetivos do unificado foi esse, poxa, o que a gente pode fazer para aliviar também a condição ali de custo dos nossos parceiros, né? Então, esse é um lado que eu acho que beneficiou bastante. Do lado operacional, o ganho também foi enorme, porque as análises elas ficaram mais rápidas, né? Os processos de contratação hoje são mais ágeis, né? A tomada de decisão também ela acaba sendo mais segura. Hoje dá para saber, como eu falei para você, em 9 minutos, se o motorista tem um perfil ou não de risco para aquela operação, né? Se o veículo está regularizado, né? Se a transportadora tem um histórico, né? O confiável para aquele processo, por exemplo, também, se for o caso, né? Então isso facilitou e vai facilitar muito a vida de todos, tá? Isso está comprovado. Já na parte de segurança, quando a gente fala de dados cruzados, o impacto ele já é direto, né? Então tem uma coisa que às vezes eu já recebi algumas ligações, mas não é comum, meu motorista nunca teve problema. Na verdade, ele não tem um processo, é verdade. Não teve, nunca foi acusado de nada. Só que assim, ele eventualmente a gente identifica ocorrências para ele em outras circunstâncias. Por exemplo, ele foi está transportando lá fertilizante, ele chega com uma carga adulterada. Ou então ele chega com uma carga com peso menor. E, muitas vezes o embarcador, o transportador, que é um erro, né? Infelizmente, mas ele, por conta da dinâmica, da correria, ele vai registrar a ocorrência, mas não vai dar seguimento, não vai abrir um sinistro na seguradora, etc. Mas eu tenho aquela informação, ele deixou um rastro daquela informação para mim. Seja em um dos TNS, seja em uma das empresas. E aí ele nunca teve nada. Aí você fala, de fato, né? Ele não, mas e aí? Vamos entender o que aconteceu aqui. É como se tudo isso vai entrando no currículo daquele motorista. É informação mesmo, né? É informação. Então, por isso que a gente fala ali que o ganho operacional acaba ficando melhor, porque eu analiso de forma mais rápida e eu fiz a consolidação de todas as informações. Pensa no ecossistema NSTEC. Vou dar uma informação para você aqui, né? A exemplo. Teve o último Black Friday, certo?
eu acho, 85% aproximadamente, ou mais, do que rodou no Black Friday, usou uma das ferramentas NSTech. Você tem noção do tamanho? Quanta informação circulando, né? O quanto eu tive de informação, seja de efetividade, dentro de uma torre de controle, enfim, seja da própria viagem em si, de um motorista, de uma entrega. Então, tudo isso hoje a gente consolida dentro de uma base para visualizar, para fazer a visualização de algum possível risco, ocorrência. Isso está dentro do cadastro unificado, né? Então, por isso que o impacto dele é direto quando eu começo a cruzar essas informações. E aí, no fim das contas, Maria, ele vai ajudar todo mundo a trabalhar com mais confiança, né? Essa é a ideia, né? A pessoa vai trabalhar com mais confiança, mais velocidade e o principal, né? Com menos dor de cabeça. Né? E com um custo factível, acessível também, né? Acessível, hoje a gente considera que, e outra, sempre vai estudar ali a operação dos nossos clientes, sem dúvida, tá? Mas hoje, um dos exemplos que eu falei para você, pensando em custo, nós não aumentamos os custos por conta de trazer essa tecnologia, não. A primeira coisa que nós estamos focando aqui é a segurança, né? Então, primeiro, o meu transportador precisa ganhar, ele precisa ter poder, talvez, de negociação mais na frente, aí, porque a operação dele está legal, para depois falar de custo. Mas hoje, um dos exemplos que eu acabei de falar para você é que hoje, ele, ao invés de fazer um cadastro em cada empresa da plataforma, né, que entraria para a plataforma, 3 cadastros, hoje ele faz um. Né? Ele então, consegue atuar em todo o ecossistema da NSTech. Todo o ecossistema, exatamente, tá? Então, a gente não aumentou custos, isso não tem um custo exorbitante, pelo contrário, é um valor bem acessível, mas a gente sempre vai dar uma estudada na operação dos nossos clientes para poder fazer uma evolutiva. E tem uma coisa, né, Marcelo, que eu falo assim, a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que é muito barato. Minha mãe falava muito isso. Barato sai caro. Minha mãe dizia, cara, muito cuidado, porque aquilo que é muito barato pode sair caro. E quando a gente fala de segurança, quando a gente fala de transporte de cargas, quando a gente fala de operações consolidadas, estruturadas e que visam o lucro, a gente tem que tomar muito cuidado, porque daqui a pouco você economiza aqui num cadastro, né? Deixa o lobo entrar para carregar as ovelhas, achando que está ganhando aqui e perde o banhado todo, né? Perde as ovelhas, como é que a gente chama? Qual é o plural de produção? Como é que é quando a gente fala que tem várias ovelhas junto? Não é banhado, é rebanho, banhado, é o rebanho. Perde o rebanho. Você viu que eu erro, mas eu já corrijo aqui, já tá tudo certo. Aprendi o que é. Já aprendemos a banhar diferença de banhado e rebanho, mas tá tudo junto, entendeu? Perde o rebanho todo. Exato. Entende? Então, e de novo, puxando aqui, eu falo para os meus clientes, para as prospecções, para os transportadores que eu falo, muito cuidado para ser muito flexível na hora que você vai fazer a consulta de um motorista. Sim. Muito cuidado, porque eu converso com muitas mulheres. Eu nem cheguei a te comentar, nós começamos um movimento autocuidado consciente. Olha que legal. Exato. Mas a gente começou de trás para frente. Comecei eu e minha sócia, Maria Eugênia. A gente começou primeiro fazendo. Né? Então, há um ano atrás, nós começamos a nos cuidar, treinar, cuidar da saúde, alimentação. E aí, aos poucos, a gente foi começando a dividir os nossos treinos, essa mentalidade diferente, muito voltado para a gente falar também para os homens, mas falar para as mulheres, né? Porque é difícil, enfim. Então, a gente lançou o movimento Autocuidado Consciente. E como eu falo com muitas mulheres, e quando a gente fala sobre cuidados, a gente fala muito sobre filhos. Tá? E quando eu falo com essas mulheres transportadoras e a gente fala sobre filhos, quando elas chegam na parte do cadastro, elas perguntam, quem que paga? Mas se o meu motorista, às vezes, ele é muito bom, às vezes pode ser que ele reprove. Aí eu volto para ela e pergunto, tá, deixa eu te falar. Se você for pegar os antecedentes criminais de uma babá e ela tiver antecedentes criminais, você vai colocar ela para cuidar dos seus filhos? Não, né, Maria? Imagina. Eu digo, e aí você vai colocar um motorista com algum problema para carregar a carga? Eu nunca tinha pensado nisso. A gente precisa pensar. Porque às vezes tu flexibiliza no cadastro, flexibiliza na consulta, libera aí, Marcelo, libera esse cara aí para carregar. E o cara rouba uma carga e destrói e derruba a saúde mental de uma transportadora. Entende? Então, uma das coisas que eu falo
uma empresa do porte da Buoni, para conseguir investir tudo que investe em tecnologia, em segurança, invista você enquanto transportador para ter o que é bom, né? Exato. Maria, às vezes eu até me deparo, o meu time comercial, com alguma situação onde, poxa, às vezes a pessoa fala, poxa, tal empresa cobra, sei lá, 40% do valor que você cobra, que o meu preço está exorbitante, você vê que é um valor muito baixo, né? Ele é igual àquilo que você oferece. Você tem que ter uma qualidade, Marcelo. Sim, sim. Então tem como você oferecer o que tu oferece. E até outras que empatam, então chegam um problema, mas qual a diferença? A diferença tá ali, Maria, tem muita empresa, tem várias empresas, várias gerenciadoras que são sérias, elas fazem um bom trabalho, ok? O que difere elas da Buoni é que eu comecei a colocar outras camadas de segurança que hoje algumas dessas gerenciadoras, não porque não queiram, né? Mas porque não tem hoje, por exemplo, esse processo todo, toda essa base que nós temos dentro do ecossistema, que vai me trazer uma gama de informações, ela não tem acesso a isso hoje, né? Então, essa é uma grande diferença, são as camadas de segurança que a gente acaba colocando. Hoje vai ter tem outros recursos, né? A gente vai comentar um pouquinho mais à frente aí, mas basicamente é isso. Às vezes o custo dela vai ser menor, a gente sabe que o custo é importante para o transportador, mas o que você falou faz sentido. E nem sempre é mais barato. Sempre se pergunta, né, qual a diferença, né? Então hoje, o que eu poderia falar para você assim, com toda certeza, tem muita empresa gerenciadora que é séria, que faz um bom trabalho, mas que hoje que não tem o mesmo recurso ou não tem à disposição dela essa gama de informações, né, privilegiadas são privilegiadas porque estão dentro da minha plataforma para poder dar uma resposta precisa e rápida. Tá sobre isso. A gente falou sobre o cadastro unificado e aí a gente falou dessa essência da Buoni em atender o pequeno e o médio transportador também. Uhum. Mas eu tenho uma pergunta. O cadastro unificado, ele é só para o grande transportador ou ele vai conseguir atender o pequeno e o médio também? Tudo que nós desenvolvemos hoje, Maria, é para atender todos os nichos de clientes. Seja uma empresa pequena, média ou grande. O cadastro unificado é indicado para todos, tá? Uma coisa importante, por exemplo, tem aquele transportador que trabalha só com terceiro, por exemplo, tá? Ele é indicado? Sim, como é para todos. E por que, no caso dele, legal? Porque ele vai ter outros recursos. Hoje, por exemplo, ele vai ter um recurso de prova de vida. Hoje ele é aquele cara que às vezes busca numa plataforma um motorista, ele está aqui no Paraná, mas está contratando um motorista lá em Minas Gerais, né? Enfim, hoje a gente consegue trazer mais segurança e assertividade nessa contratação também. Ou seja, eu consigo confirmar para ele que quem ele está contratando, de fato, é aquele motorista. Então tem um processo, né? Depois, quem quiser conhecer mais um pouquinho sobre o produto, a gente tem alguns materiais na mídia, ou procure a gente explica um pouquinho melhor, mas o custo é extremamente baixo, né? Hoje não é um recurso obrigatório, hoje ele é facultativo, né? Porque eventualmente você não precisa fazer isso para o frota, né? Precisa fazer para o terceiro ali que você pegou, mas hoje a gente foi inclusive desses recursos. Então ele vai desde o cara que transporta, que utiliza milhares de motoristas, seja como agregado e frota, como quem também trabalha com terceiro, etc. Então a gente tem solução para todos, mas ele serve para todos os clientes. Tanto transportador quanto embarcador. Transportador, embarcador, né? Certo. Existe um custo para aderir ao cadastro unificado? E aí a gente já falou um pouco sobre isso, mas eu acho que vale a pena a gente falar mais. Encarece a operação, se paga em termos de segurança, de eficiência. E, no caso do pequeno e do médio, que muitas vezes a gente sabe que a margem dele é extremamente apertada, como é que a gente convence eles que esse investimento vai, de fato, valer a pena? O custo para adesão, Maria, realmente é um custo que está dentro das condições, assim, uma condição de mercado, né? Então, a gente tem outros produtos que têm um valor muito mais elevado dentro do mercado. Nosso custo está num valor ali que a gente entende que está dentro da capacidade do transportador, né, ou do embarcador na operação. Então, ele se paga sim com os resultados, né? Como eu trouxe para você aqui a informação. Hoje, dificilmente, né, um motorista dirige no Brasil, no país, e eu não tenho o histórico dele dentro da nossa base, tá? Hoje, a cada 10 consultas,
Eu normalmente respondo dessa, para você ter uma ideia da nossa força nesse segmento e da nossa experiência, nosso conhecimento também. Então, por aí você consegue ver que sim, o retorno para ele é válido. Dificilmente ele vai colocar alguém para transportar para ele que tenha tido algum problema, ou que o perfil dele, né, seja por conta de dados, alguma informação registrada, ou, a gente está falando de tecnologia, meus algoritmos identificaram que aquele perfil ele oferece um alto risco para aquele tipo de operação. Então, o retorno para ele vem sim, né. É importante frisar que quando se tem um sinistro, né, por isso que a gente fala de retorno, a gente precisa fazer uma conta inversa. Quando tem um sinistro, a gente precisa deixar bem claro que é um prejuízo, uma reação em cadeia para todo mundo. Para o transportador, ele pode perder o contrato com o embarcador, ou vice-versa, o embarcador, ele pode ter uma linha de produção, eventualmente, ou uma empresa, uma linha de produção parada. Isso vai tornar o seguro mais caro para ele. Isso vai ser uma reação em cadeia. O consumidor final, depois, vai pagar um pouco mais caro, né? Então, o retorno vem sim. Talvez ele não perceba no primeiro momento. Quando ele olhar no detalhe que a gente entrega para ele, com certeza ele consegue reconhecer esse investimento e volta, tá, mano? Casos em que o cadastro ele é negado, o que normalmente leva a uma negativa? E se o motorista, né, se a empresa tem essa negativa, consegue de alguma forma reverter? Não responde agora, a gente vai para um breve intervalo, não sai daí. Buoni Gerenciadora de Risco, tecnologia que transforma, patrocinadora oficial do podcast Dá Uma Segurada. Fale com um especialista através do site www.buoni.com.br. Atuando exclusivamente no ramo de transportes, a Wagner é acionada por seus clientes em situações de acidentes ou avarias com cargas seguradas ou particulares, para tomar todas as providências relativas à apuração da ocorrência, à identificação das causas do sinistro, da extensão dos danos sofridos, ao mesmo tempo que promove o resgate das mercadorias, sempre utilizando as melhores práticas de movimentação que garantam a preservação dos bens sinistrados, aliado aos menores custos, tudo com o intuito de reduzir ao máximo possível os prejuízos decorrentes de cada evento. Além disso, a Wagner promove uma análise técnica rigorosa de cada processo para apresentar um relatório final esclarecedor, completo, que permite a seus clientes entender cada ocorrência em detalhes de forma transparente para assegurar a melhor liquidação final de cada evento atendido.
Voltamos! Antes da gente responder se nega cadastro mesmo, se consegue reverter negativa de cadastro, primeiro eu quero falar que recebemos brindes. Ai, eu gosto tanto! Eu sempre falo isso, gente, não vem me visitar de mão sem nada nas mãos, que eu também já fico chateada, entendeu? Então a gente tem squeezes, nós temos canetas, como é que é o nome do caderno? Moleskine. Nós temos Moleskine. 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 Muito chique. Nossa, vou mostrar. Nós temos squeeze. Gente, que linda. Ó, olha que squeeze mais linda. Tá aparecendo aqui? Não? Tudo certinho, produção? Temos canetas, muitas canetas. Inclusive, vem numa caixa, quero falar pra vocês. A gente colocou aqui pra não ficar assim muito. A gente tentou dar uma, né? Esse é o Moleskine. Chegarei. A produção tá dando pra eu chegar mais perto daqui. Ó, vê se tá aparecendo. Perfeitamente. Ó. Gente, eu adoro essas coisas, ó. Que a gente vai anotando, agendinha, coloca na bolsa. Ó, lindo. E a gente ganhou. Tcharam. Ai, Marcelo, venha mais vezes visitar a gente. Por favor. Por favor, venha mais vezes. Inclusive, eu cheguei a te falar, né? Que o espaço Galeria vendeu. Galeria vendeu. Sim. Então, esse é o último episódio, último podcast gravado aqui no estúdio. Tá? Então agora nós vamos fazer o nosso podcast. O nosso podcast agora será um programa itinerante. Eventos, quando você vier pra cá a gente vai num café, vai, sabe assim, uma praça ao ar livre, vai ser uma coisa mais itinerante. Vamos fugir um pouco desse negócio do estúdio mesmo, já vamos unir o útil ao agradável. Pode fazer um dia beira-mar ali, talvez. Já pensou? Você acredita que eu ontem gravei um podcast com a Elisa Gomes? Ela é motorista de carreta. Nossa. Cara, ela tá há quase 19 anos fazendo isso. E foi muito legal, porque eu postei um vídeo. Eu comecei falando pra você do movimento autocuidado consciente, da gente se cuidar, se priorizar, cuidar da saúde, né, Marcelo? Porque a gente sabe que, ok, a gente tem que trabalhar, a gente tem que entregar resultado, mas se você não estiver bem, você não produz, você não consegue bater meta. E outra, a gente já tem aí grandes empresários, empresas gigantes aí com essa bandeira da saúde e do autocuidado consciente. E ela assistiu um vídeo que eu postei no meu Instagram. E ela disse, Maria Fernanda, eu emagreci 45 quilos. Fazem 2 anos que eu comecei a me cuidar, que eu entendi a importância disso. Que coisa linda. E ontem a gente estava gravando um podcast, ela foi em Palhoça, e aí a gente se deslocou até a Palhoça. E aí paramos lá, tem um posto de combustível, e atrás do posto, o mar. Então nós gravamos uma parte do podcast perto do mar, que ficou incrível, ficou super bonito. Vai ao ar na outra semana esse podcast, ficou muito legal. Então sim, dá pra gente gravar a beira-mar, tomando uma caipirinha, pé na areia. Não vai bem, Marcelo. Mas a gente pode gravar depois do horário comercial. Nessa linha, pé na areia, a caipirinha, pode ser água de fogo. Opa! Pode ser água de fogo. Vamos lá, vamos voltar, que a gente tá no horário comercial ainda, falando de caipirinha, né? Certo.
Deixa eu falar um negócio. Se você está aqui agora, é a primeira vez que você está conosco, esse é o podcast Dá Uma Segurada. Se eu comece, já nos segue, né? Cheguei até a estar perdida nas palavras aqui. Já começa a nos seguir, já compartilha esse vídeo. O nosso propósito é levar informação e conteúdo de relevância para mais e mais transportadores, para vocês entenderem como é que funciona. Porque a gente sabe, né, Marcelo? É muita informação, é muita coisa, é difícil. Eu estava assistindo, eu participei daquele encontro técnico que teve, SUSEP, a NTT, o pessoal de seguradora, para falar do RCD, que está causando o maior bodó. E a gente estava falando sobre isso e uma das entidades que estava lá, se eu não me engano, foi Putz, não vou lembrar. Era um dos representantes das entidades do transporte rodoviário de cargas, dos transportadores, e ele estava falando da importância de nós levarmos informação para o transportador. Que, inclusive, tem transportadores, por exemplo, que nem sabem o que é um CT e um manifesto. Olha só, né? Então, assim, de nós cada vez mais fazer esse tipo de trabalho que eu faço aqui. E isso é muito legal, porque quando eu comecei, eu ficava pensando, gente, vai servir para que isso aqui, né? E hoje eu percebo a importância disso, né? A importância de outras pessoas enxergarem que isso é importante. Sim, entendeu? Então, a gente precisamos falar cada vez mais. Então, se você está aqui agora, chegou aqui agora, já nos segue, compartilha esse vídeo. Hoje eu estou aqui com o Marcelo Teixeira, ele é gerente de relacionamento da Buoni, uma das maiores gerenciadoras de risco, que está a maior, né, Marcelo? Hoje, dentro da Inestec, é a maior a maior gerenciadora do mundo. Eles estão em 10 países. Os caras têm um ecossistema gigante, que é a NSTEC, que está resolvendo a dor de cabeça de muito transportador. Pô, a NSTEC não podia me perguntar como tem propaganda. Você percebeu que eu já fiz todo. Tem que caprichar, porque até agora você só falou o básico dela. É isso, Marcelo. Sim, não. Eu vou conversar com o pessoal da NSTEC. Olha só, agradecimento aos nossos patrocinadores. NDD Averba, Seguro para Ir Além. Grupo Fetra, facilitando seguros, multiplicando negócios. Wagner, reguladora de sinistros, transformando desafios em soluções para os nossos clientes. Buoni, tecnologia que aproxima, e os nossos apoiadores parceiros FETRANSESC. Vou trazer aqui também mais um agradecimento ao comissário Jonas Dutra e o advogado de direito securitário, o doutor José Flávio Comanduli. Grande beijo, grande abraço, muito obrigada por estarem aqui conosco. Vamos voltar? Vamos falar do nosso cadastro unificado? Vamos. Antes do intervalo, eu falei sobre isso, né? Nega cadastro. Quais os principais motivos? Reverte negativo? Assim, até aproveitando, não é nem negar, né, o termo correto, né, Maria? O que nós vamos fazer é uma análise do perfil daquele profissional, né? Então, nesse processo de verificação, a gente vai checar alguns dados assim que são elementos fundamentais, né? Primeiro, se quem está ali é realmente a pessoa, esse é o básico, né? Segundo, se ele tem aptidão para fazer aquela operação, segundo dado. E aí a gente vai progredindo essas informações. Eu identifiquei alguma informação, poxa, de repente, uma pendência de um documento no veículo, o veículo tem a documentação atrasada, reverte. Reverte como? Pagando, e o órgão, né, responsável ali, subindo a informação para que ela tenha um acesso público de todos, né, para mim identificar que realmente foi regularizado. Então, sim, independente do resultado da pesquisa deste profissional, é possível ele entrar em contato com os nossos canais, né, eventualmente, se for algo que ele precisa apresentar alguma documentação, esclarecer algum item, é possível sim que o status dele de repente de uma insuficiência, né, ou de uma divergência, ele pode ser que ele passe para o status de recomendado, que é dentro de uma condição que a companhia seguradora entende também que não vai oferecer risco para aquela operação. Tá? Eu acho que esse é um ponto extremamente importante, né? Consegue reverter desde que isso não seja negativo para a transportadora, desde que isso não vá trazer uma perda em algum momento. Dá um exemplo para você, né, Maria? Isso é informação pública, né? Imagina que eu estou pesquisando lá um profissional, né, em uma dessas fontes, tal, uma fonte pública, me traz uma informação, de repente, que ele tem um débito com a justiça. Por exemplo, tem um mandado de prisão em aberto.
Não pagou pensão. Não pagou pensão e, assim, o problema não é a pensão. Tá com O problema exato. exato, esse é o problema, Dado. Aí, Vai ficar guardado, Del. se ele tentar falar para mim, não, vai ser uma pensão, Amigo, não interessa, né? como funciona a reversão? Ele vai lá, enfim. Vai pagar a pensão. Talvez Vai não regularizar. foi uma falha de baixa, né? Mas enfim, de um órgão, mas ele vai pagar, vai ajustar, ajustou, voltou, não consta mais essa informação, que é uma informação que você consegue enxergar publicamente, ou seja, revertir. Então, é possível desde que a gente consiga entender, né, em que circunstância ele esclareceu aquele evento, por exemplo, tá? Existe a possibilidade sempre, tá? Mas nós temos canais para isso. Mas aquele cara que ele tem um histórico de prisão, que ele já foi envolvido com roubo de carga, esse aí tem conversa. Maria, é assim, ó, a gente, né, hoje você tem 20 e poucos anos, né? Mas você com 6 Exatamente, foi ótimo. Mas assim, na realidade, acho que a gente vai olhar para todos, né? Todos que procurarem para a gente poder alegando, enfim, que não tem uma profissão, a gente vai olhar e vai estudar a situação dele, tá? Mas a ideia é só dentro dessa análise entender se ele está dentro ou fora de um perfil hoje sugerido pela companhia seguradora. Mas pode ser que ele teve um problema de um antecedente quando era mais jovem, etc. Isso aí já é uma coisa esclarecida, enfim, coisa de 20, 30 anos atrás, um exemplo, e aí já justificou, etc. Tá? Mas a gente vai sempre analisar caso a caso, tá bom? E a gente tem um departamento para fazer isso para os profissionais. Quais os principais ganhos operacionais e de segurança que o cadastro unificado traz para embarcadores, transportadores e, por que não, até para seguradoras e nós, corretora? Eu vou até ser um pouquinho mais repetitivo. Assim, o impacto ele já é direto, isso aí acho que ficou claro, né? Porque a partir do momento que nós começamos a cruzar, né, são muitas fontes, né, a gente começou a trabalhar com muitos mais dados, ficou mais fácil prevenir, inclusive, fraudes, né? Tá? Hoje, por exemplo, além do cruzamento de informação, reconhecimento facial que nós fazemos, hoje tem a prova de vida, que eu estava mencionando para você aqui. Então, isso, com certeza, ajuda, traz uma avaliação melhor sempre dos profissionais, né? Então, a gente vai, além de avaliar os riscos, a gente vai oferecer aqui para eles condições mais justas ali para, eventualmente, dar um retorno para o profissional. Eu pedi água, Marcelo, para nossa produção. Obrigado. Pra gente, porque a gente fica falando muito e aí, né, precisa dar uma olhada aí no bico. E aí, Marcelo? Então, voltando aqui, né, só vou voltar um pouquinho aqui. As seguradoras, por exemplo, elas vão conseguir avaliar melhor os riscos em algum momento também, né? Ou seja, ela vai saber que, poxa, eu tenho aquela empresa, ela faz um trabalho sério, para ela ficar mais, eu uso eventualmente o cadastro unificado. Ela já sabe como nós operamos, então isso pode, sem dúvida, facilitar e tranquilizar mais também. E tudo isso a gente acaba fazendo, Maria, sempre com muita transparência e procura ter menos burocracia possível dentro desse processo, né? Ou seja, no fim das contas, é aquilo que eu já falei, vou repetir um pouquinho, porque eu adoro essa base. O cadastro unificado ele vai ajudar todo mundo a trabalhar com confiança, com velocidade, né? Segurança e sem dor de cabeça. Ô Marcelo, eu não coloquei essa pergunta no roteiro, Claro. Mas eu acho que tem um ponto que é extremamente importante, enquanto corretora de seguros, trazer essa resposta aqui. Uhum. Por que algumas empresas são homologadas junto às seguradoras? Por que outras não? Por exemplo, tô lá prospectando um transportador e ele fala, mas eu quero fazer com tal gerenciadora. E aí a gente diz, não dá porque essa gerenciadora não está homologada. Qual é a importância das seguradoras fazerem este trabalho de homologação? Esse trabalho de homologação ele é um trabalho difícil, sério? Como é que funciona? A renovação dessa homologação acontece de ano em ano, semestre a semestre, como é que é? Existem alguns processos, né, Maria, mas falando das empresas mais novas no mercado, e essa é uma parte importantíssima e que preocupa não só a seguradora, né? Preocupa o mercado de forma geral. Porque pode surgir, sei lá, aparece o Chiquinho lá dizendo, poxa, eu sou de uma gerenciadora, eu pesquiso, eu trago tal informação,
ok, né? De repente ele até faz alguma informação, mas hoje o gerenciamento de risco está muito evoluído, o bandido evoluiu, né? As quadrilhas evoluíram, então a gente precisa de ter alguma coisa muito consistente. A seguradora precisa saber se realmente o que eventualmente esse novo prestador traz de garantia para ela. Né? Essa robustez. Por exemplo, né? É difícil hoje, assim, de uma forma muito simples mesmo, tá? Hoje é difícil, para a gente chegar onde nós chegamos, né? Se falar só das 3 gerenciadoras, sei lá, quando está falando aí de 80, sei lá, 80 eu talvez exagere, mas de 60 anos, só de 3 gerenciadoras, né? Então, ou seja, para chegar nesse nível não é tão simples. E uma pessoa que chega fazendo o básico, né, quer levantar se a pessoa teve alguma ocorrência ali, etc., chegar se o veículo está em dia e se a CNH o número bate, poxa, não é isso hoje que atende o mercado. Então, por isso, as seguradoras têm essa preocupação, existe essa grande preocupação mesmo, ela precisa saber quem trabalha para ela. Por exemplo, hoje a Blue One ela opera 24 horas. Faça sol, chuva, tem energia elétrica ou não, nós não vamos parar, né? De forma alguma. Né? E quando você começa uma empresa, será que ela tem essa estrutura? Será que ela tem um gerador? Será que ela vai ter um processo de segurança, por exemplo, para proteger as informações, né? A proteção dos funcionários mesmo? Então, ou seja, é um tema bem delicado, assim, muito importante, que realmente a seguradora ela precisa fazer essa avaliação. E ela eventualmente vai contratar uma dessas empresas, né? Que a gente sabe, tem algumas principais no mercado, que vão fazer esse processo de auditoria, de checar se tem ou não competência e capacidade para oferecer o serviço. Isso é extremamente importante. Com relação às renovações, existem alguns protocolos, Maria, que você, de tempo em tempo, você passa mesmo uma avaliação de uma empresa dessa, tá? Não é incomum, né? Existem alguns órgãos ali que a gente precisa comprovar o nosso nível ali a gente não precisa comprovar nada, na verdade, né? A gente vai no mercado, mas ainda assim, se há necessidade de uma renovação, etc., anual, a gente acaba também passando ali, fazendo, mas hoje para a gente é uma coisa comum. Para as empresas mais novas, isso aí é extremamente relevante para as seguradoras e para os contratantes, tá? Porque a gente sabe que no mercado não são todas as gerenciadoras que são homologadas, e é como tu falou, daqui a pouco o Chiquinho abre a porta lá e resolve também, na hora do vamos ver, não consegue entregar essa segurança e essa robustez que vocês oferecem. Exatamente. Então eu trouxe este ponto justamente para a gente falar sobre isso, porque às vezes o transportador, o cliente fica nessa dúvida, tá, mas por que tem que ser homologado? Porque tem toda essa análise para ver se os caras de fato têm essa segurança, se eles têm essa solidez no mercado, se eles conseguem fazer isso. Não é só papo de propaganda, né? Não é, Maria. Não é papo de propaganda, nem de preço, né? É o que a gente está falando, é uma coisa concreta. É trazer de fato informações consistentes, seguras, né? Para que o transportador consiga realizar, o embarcador, ele consiga realizar as operações dele de uma forma tranquila, onde a carga dele vai sair, vai permanecer em trânsito o tempo necessário e chegar no destino. Hoje a Buoni, NSTEC, vamos colocar assim, trabalha com inteligência preditiva. Como o uso de dados e tecnologia ajuda a antecipar riscos e reduzir sinistros no transporte? Maria, eu vou falar, parece até que eu sou muito repetitivo, né? Mas é porque eu acho que está tudo ali. Quando a gente começa a falar de inteligência, de dados, prevenção, né? A gente acaba caindo no mesmo contexto. Como eu já falei, no ecossistema hoje da NSTEC, a gente tem mais de 40 empresas dentro desse processo. Eu tenho muita informação transitando o tempo todo, e eu não estou falando só de gerenciadora, né? Está falando ali, eventualmente, de um TMS, né? A gente está falando eventualmente de um processo que a gente está tratando de uma prevenção de acidente, a gente está falando do monitoramento. Então, a gente está falando de uma série de dados, de informações que eu consigo hoje trabalhar, colocar os algoritmos para calcular alguns riscos, né? E trazer o meu sistema ele é inteligente a ponto de entender que, poxa, se eu vou usar seu nome, mas olha, é sempre atenção, tá? Se eu tenho a Maria, eu tenho Maria, né? A Maria é aqui de Floripa, né? E a Maria, ela tem lá 35 anos, ela dirige um caminhão 2000, né? Ela sai lá de Floripa e vai para Criciúma, e ela transporta
produtos de limpeza, né? Ok, esse é o perfil Maria, né? Quantos perfil Maria tem hoje na minha base? X, vamos dizer X. Essa Maria, quantos assaltos ela tem? Ela tem em média 1 por semana. O meu próprio algoritmo, quando identificou a Maria não teve, nesse momento, não teve nenhum apontamento. Estou dando um exemplo, tá? Ela não teve nenhum apontamento, documentação do veículo está em dia, a habilitação dela está em dia, etc, ok? Mas dentro do que eu tenho, os algoritmos estão dizendo o seguinte: esse perfil de Maria, ele oferece um risco maior. É onde a gente vai trabalhar outros itens para poder suprir e me trazer segurança para me devolver a informação. Então, hoje, a importância dos dados ela é fundamental. Hoje eu tenho histórico, por exemplo, a Maria. Eu não tenho cadastro dela ativo, mas eu tenho cadastro da Maria. Eu tenho histórico da Maria, ó. Eu sei o que a Maria fez nos últimos anos, etc e tal. Então, esses dados também a gente entra e começa a trabalhar na composição, tá? E quando a gente fala de inteligência, e voltando a falar para você, a gente tem um motorista, né, que seria o caso da Maria. Ele é um motorista suspeito porque hoje ele tem ele tem um alto índice de ocorrência, né? E aí eu percebo que, poxa, eu não tenho nenhuma informação negativa. Mas é tão grande o risco para aquele tipo de profissional, a gente vai pensar e talvez chegue e fale: Maria, o risco desse profissional é muito alto, então a gente vai tomar uma decisão ali, Maria. Ou vai suplementar, vai pedir mais informação. Então, quando a gente fala de inteligência ali e tecnologia, a gente está falando de prova de vida, está falando hoje que hoje eu permito que o meu cliente, ao invés de digitar todos os dados, ele pode simplesmente mandar uma imagem, meu sistema faz a leitura e se auto-preenche o cadastro. Então, a gente tem uma série de recursos. A gente usa essa inteligência de dados, desenvolvimento de sistema, tecnologia, para facilitar e melhorar. Mas hoje, sem essa inteligência, Maria, ficaria impossível trazer uma resposta no nível que nós trazemos, no prazo que nós trazemos e com um nível de assertividade ali que é 99,9% com certeza. Tá? Show de bola. Para aquele empresário, e tem, tá? Que ainda não entende a importância de ter uma apólice de roubo de cargas, de contratar medidas de segurança e investir em consultas cadastradas. O que você diria? Como é que a gente mostra para esse empresário que segurança não é custo e é proteção de negócio? A primeira coisa que eu diria para ele é que não investir na segurança, né, seja no transporte, é como deixar a porta aberta e torcer para que ninguém entre. É exatamente isso. Não vou investir, vai acender uma vela ali, porque o risco de roubo de carga no Brasil ele é alto, a gente sabe disso. Né? Então, uma apólice de seguro, né, medidas de proteção, como consulta, cadastro, monitoramento, enfim, o GR em si, ele acaba sendo investimento. Analisando e olhando o nosso cenário hoje, ele é um investimento. Então, uma apólice de seguro, por exemplo, ela vai permitir a continuidade do negócio dele. Dar exemplo, o transportador lá tem um patrimônio lá de 200 mil reais, enfim, 300 mil, né? Teve uma carga roubada de 1 milhão. Não tem seguro. Alguém vai precisar pagar esse valor. Será que ele tem condição de pagar? Não tem, né? Como é que ele vai fazer para pagar? Ele vai continuar o negócio dele como? Não tem. Então, as medidas de segurança, elas vêm de uma forma assim, fundamental mesmo, tá? Para que ele tenha essa segurança, para que ele tenha essa garantia, para que ele mantenha a continuidade do negócio dele, para que ele consiga, de repente, Maria, ter um preço mais justo para poder ter essa segurança. Então, ou seja, uma coisa vai somando a outra, tá? Então, hoje, como eu falei, a gente, para fortalecer, a gente faz uma série de cruza uma série de informações, a gente busca muita tecnologia, a gente vai faz o possível e o impossível justamente para não ter esse processo de segurança dele. E eu falei um pouquinho antes, né? Porque tudo é uma reação em cadeia, ele não sabe disso. Porque ele não vai investir, uma empresa vai deixar de produzir, quando ele for fazer o seguro ele vai pagar muito mais caro, e detalhe, dependendo do perfil dele de histórico, ele não vai ter uma aceitação, etc. Então, a minha mensagem para ele hoje, assim, se eu pudesse dizer, então, você está deixando uma porta aberta e está acendendo uma vela para quando você coloca uma carga em trânsito. Né? Sabendo do histórico de roubo de carga no Brasil,
né? Analisando, né? A Inestec vocês têm um material que eu adoro, inclusive ele está sempre aqui comigo, que é o e-book O Reporte de Roubo de Cargas, né? Sim. E eu gosto muito desse material que vocês produzem porque eles ajudam bastante. Então, a gente, fazendo um resumo aqui de vocês, que vocês trouxeram, diversos infracionados representa 43,8% de roubo de cargas, o alimentício 33% e o eletrônico 10,8%. E aí fala bastante. Eu gosto do formato desse trabalho que vocês, é importantíssimo, que vocês trazem, porque ele é fácil de enxergar e traz essa série de informações, né? A gente tem o Sudeste aí com 62,4% de roubo de carga. O Nordeste com 21,3%, o Sul com 9%. Todo mundo cresceu aqui. Sim. Todo mundo crescendo. O indicador de roubo de carga está daquele jeito. Mas, só para complementar e de repente concluir a resposta, mas no fim das contas, com os dados que você acabou de trazer aí, né, mostrando aí que a Inestec normalmente ela divulga a cada de tempo em tempo aí a condição seja de acidente, seja de roubo, né, sinais de roubo, prevenir mas é muito mais barato do que remediar esse caso, né? E segurança no transporte, gente, não é luxo, é necessidade, tá? Então não vale a pena economizar com isso, porque isso vai te dar um retorno. E tem um negócio, né, que você comentou ali sobre não conseguir em algum momento contratar uma apólice de roubo de carga, uma apólice de transporte. Então, por que a gente está falando isso? Quando a transportadora é uma transportadora já consolidada no mercado, que tem os seus 800 conjuntos, ela atua para não ter sinistro, mas mesmo que ela tenha, vamos colocar assim, ela tem caixa para sustentar uma apólice, daqui a pouco ela até faz ela até, antes da lei, ela até dizia, bom, eu mesmo vou bancar isso aqui e vou seguir. Quando a gente fala do pequeno e do médio, que não tem caixa, e aí daqui a pouco ele quer seguro, ele não consegue. Se ele tiver um alto histórico de sinistralidade, as seguradoras se conversam. E isso é extremamente importante nós falarmos aqui, porque às vezes o pequeno e o médio transportador, eles ficam naquela coisa de, não, sim. As seguradoras se falam, e se você tem histórico de sinistralidade, mesmo que não tenha recebido, tá? Não foi indenizado, não interessa. É aquilo que tu falou lá do cadastro do motorista. Eu sei o que você fez no ano passado. Marcelo, entende? Não, mas não foi indenizado. Mas você tem um histórico, aconteceu, tem uma mancha lá, houve um problema. Pode não ter sido indenizado porque você não cumpriu o PGR. Sim. Porque você não avergou a carga, porque você estava inadimplente, porque você não avergou de fato essa carga. Então, assim, vários fatores. Não é porque, eu não quis receber, não. Todo mundo quer. Mas aí o cara vai lá, não cumpre as regras da apólice, ele teve o sinistro. A seguradora não vai pagar. Aí depois, quando ele quiser trocar de seguradora, já não consegue mais. Ou seja, é uma reação em cadeia, o negócio vai tomando uma proporção gigantesca e daqui a pouco ele não sabe mais para cada ele corre. Exato, Maria. E é bem assim, né? Tem aquela frase, o seguro paga. O seguro paga, né? Mas uma hora ele vai precisar pagar. Não o seguro, o transportador vai precisar pagar. Porque é o que você acabou de dizer, né? Ele vai ter um risco, ele não vai ter aceitação de repente para um seguro. E hoje, sem seguro, não emite mais CPF, não manifesta mais CPF. Acabou-se o mundo. Exatamente isso. Tu sabe, puxando um pouco aqui do assado da corretora, quando a gente fala dos seguros, né, e esses dias me perguntaram o que tu achou, Maria Fernanda, dos 3 seguros obrigatórios. Eu achei muito bom, porque a gente fala tanto do acidente quanto do roubo de cargas. A gente sabe o quanto de problemas isso traz. O RCV, por exemplo, quando pensa, o que tu acha? Eu acho extremamente importante. Primeiro que a gente precisa entender, a gente está falando de um seguro que cobre o patrimônio de terceiros. E a gente tem um histórico de acidentes que aconteceram nas estradas, causados pelo veículo transportador ou pela carga transportada, em que o terceiro ficou no prejuízo. Sim. Seja porque o transportador não tinha uma apólice para cobrir, ou ele, por exemplo, não tinha uma proteção veicular e a proteção não bancou, e aí vai ficando para trás uma onda de prejuízos em que ninguém queria se responsabilizar.
Então, quando a gente fala hoje tanto do acidente quanto de roubo e do RCV, eu acho extremamente importante, de novo, a gente atua de uma maneira preventiva para não precisar ficar apagando incêndio. Sim. E eu falo mais, e já falei sobre isso inúmeras vezes, quando eu falo, por exemplo, da apólice de acidente de cargas. Acidente de cargas tinha que ter franquia. Tinha que ter franquia, que nem tem no roubo. Aí no roubo tu faz cadastro de consulta, no acidente tu não faz nada. E se o cara ele tem um histórico de excesso de multa por excesso de velocidade? E a gente tem como levantar esse tipo de informação. Então, assim, o cara corre nas estradas, ele tá com uma arma nas mãos. E se ele tomba em cima de uma família? E aí, como é que fica tudo isso? Entende? Então, para mim, são 3 seguros extremamente importantes. Sem dúvida. Relevantes, não só para o nosso setor de transporte de seguro, mas para a sociedade como um todo. Uhum. Entende? Assim como o ambiental tinha que entrar com uma cobertura, nem que fosse básica, obrigatória. Porque daí o cara vai lá, derruba um tanque cheio de diesel no meio do mar, correndo, né? E aí, quem que paga isso? Como é que faz? Exato, mano. Entende? Então, assim, minha opinião sobre os seguros, cara, estava mais do que na hora deles se tornarem obrigatórios para que todo mundo, de fato, seja responsável pelo que está sendo feito nas estradas. Sem mais. Vai ter um botão para você. O mais seguro é fazer seguro. Com a Maria do Seguro. Não. Vai, a gente vai brindar com água, nem que seja. Com água, hein, gente? Ó. Com água. O mais seguro é fazer seguro com a Maria do Seguro. É sobre isso. Falando nisso, aqui na Maria do Seguro a gente sempre reforça, né, que tecnologia e seguro caminham juntos. Sim. Na tua visão, Marcelo, como que essa parceria entre gestão de risco e corretoras especializadas pode fortalecer o setor e reduzir perdas? Assim, eu acho que a tecnologia e o seguro, primeiro, eles precisam sempre andar lado a lado, né? Hoje não dá mais para pensar em proteção, no transportador, do transportador, na verdade, né? Sem dados, sem inteligência preditiva, que nós falamos, sem ferramentas digitais, né? E aí que a parceria entre as empresas de gestão de risco, como a Buoni e corretores especializados, fazem toda a diferença no processo, né? Enquanto a corretora entende o perfil do cliente, né, o tipo de operação, os riscos envolvidos, né, a tecnologia entra para antecipar um problema e cruzar os dados e até acelerar as decisões, né? Por exemplo, o cadastro e as análises unificado lá, né? Peraí, Marcelo. Vamos lá. Peraí, que acabou meu coisa. Deu. Foi. A gente falou mais de 30 minutos. Caramba. A gente falou muito. Então, né? Nem tem edição, né? Ainda bem, Marcelo. Não, vou colocar assim mesmo, que aqui quem sabe faz amigo. Aonde que a gente parou? Eu estava falando justamente aqui, a gente estava falando, na verdade, no termo, a gente fala da conexão entre o risco e o seguro, né? Corretoras, Isso. Corretoras especializadas, Marcelo. Esse é o momento de você fazer eu brilhar. Isso, exatamente. Não, foi o que eu acabei de dizer, né? Tá bom. Então, o cadastro unificado estava dando exemplo, né? As análises preditivas, nelas a gente consegue identificar riscos antes da carga sair. Isso ajuda a montar uma pólice mais justa, né, para o seu cliente. É o que eu disse para você, ele trabalha com o quê? O cadastro unificado, ok. Ou seja, ela já sabe que o risco dela é menor. Olha, passar um dado para você aqui, bem simples, assim, é lógico, né? Gente, não tome isso como verdade única, mas é bem básico pela experiência. Hoje, quando você usa uma base de dados séria, como a Buoni, de cara, tá? No momento da consulta, você vai eliminar pelo menos 35% do seu risco. De cara, fez a consulta, é básico, tá? Hoje, normalmente, cada 100 motoristas, eu vou ter ali 70 que ele vai ter uma liberação direta, tá tudo certo, cadastro vigente, etc. E vou ter 30 desses 100, 20 eu vou ter algum problema com insuficiência e 10, mais ou menos, eu vou ter algum problema mais delicado, a gente vai precisar tratar, etc. Tá? Então, de cara ali, você já tem 70% da sua operação, tá bacana, os outros 30% a gente tá verificando para você. Isso é de cara. Esse é um dado muito simples, né? Então, ou seja,
Por isso que eu falo que muitas vezes a gente identifica o risco antes dele acontecer. Uma coisa que as pessoas hoje, algumas, né, pouco valorizam o trabalho de análise de perfil. Cara, essa é a porta de entrada do bom e do bandido na sua operação. Entendeu? Então, ou seja, de cara, a gente consegue já dar esse approach e trazer, isso a gente já está trazendo aqui, falando de tecnologia, trazer esse benefício, né? E a parceria entre gerenciadora, corretora, muitas seguradora, ela acaba fazendo uma união assim de inteligência de dados, e o resultado disso é menos sinistro, né? Mais segurança, uma operação mais eficiente, né? O empresário que normalmente investe dessa forma, né? Ele vai com certeza sempre sair na frente. Aí eu vou voltar atrás, né? Prevenir vai ser melhor que remediar, com certeza, tá? Então nós chegamos assim. Marcelo, para a gente fechar aqui, se você pudesse deixar uma mensagem para os empresários, transportadores que estão nos assistindo, qual seria o recado sobre o futuro do transporte seguro e inteligente no Brasil? O recado que eu deixaria é o seguinte, né? O futuro do transporte no Brasil, ele já começou, na verdade, ele já está no passado. Ou seja, ele já começou faz tempo, né? Então, ele é seguro, inteligente e conectável, tá? O transportador precisa enxergar isso. A tecnologia, ela está aí, Maria, para transformar a forma como a gente opera, como a gente protege e como cresce a operação, né? Então, quem ainda não entrou nessa jornada digital está perdendo tempo e competitividade, com certeza, tá? Porque investir em segurança, dados e inovação não é mais uma opção. Hoje não é opção, né? Hoje é uma necessidade, e o melhor é que existem soluções acessíveis para todos os níveis de cliente, rápidas e eficientes, e atende qualquer operação, né? O transporte, ele pode e deve ser mais ágil sempre, mais transparente e principalmente mais protegido. Então, eu vou até fazer um convite aí para o pessoal. Eu vou olhar para a câmera ali. Gente, o convite é bem simples, tá? Vamos juntos, né, Maria? Acelerar essa transformação, porque quando o transporte evolui, o Brasil inteiro avança também, né? Então, vem com a gente! Você também! Como é que é? Vamos ler de novo. Como é que é? A última frase. A última frase? Porque quando o transporte evolui, o Brasil inteiro avança. Gostei, hein? Quando o transporte evolui, o Brasil inteiro avança. É isso aí. É sobre isso. Olha, Marcelo, eu acho que assim, ó. Falou pouco e falou bonito. Então, evoluiu o transporte, o Brasil vem junto. Porque, afinal de contas, se o transporte parar, o Brasil para também. É isso aí. Muito bom. Marcelo Teixeira, gerente de relacionamento da Buoni. Uma satisfação ter você aqui com a gente. Muito obrigada pelo bate-papo. Falar sobre a importância do cadastro, falar sobre a importância de ter uma gerenciadora de risco bem conceituada no mercado, atendendo os nossos clientes, levando segurança, levando agilidade. Isso, na verdade, é tranquilidade, né? É música para os nossos ouvidos. A gente que gosta de trabalhar com empresas sérias, cara, obrigada, vocês estão de parabéns. Continuem assim, se dedicando, se esforçando, porque vocês têm um papel fundamental no transporte do Brasil. Obrigada. Obrigado, Maria. Eu que agradeço pela oportunidade e digo para os colegas, né, para os espectadores, se eu errei, cutuquem a Maria, porque eu corrijo. Mas, gente... Vem com a gente. É sobre isso. É isso aí. É sobre isso. Marcelo, obrigada, tá? Pessoas, espero muito que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Esse é o podcast Dá Uma Segurada. Segue a gente, compartilha, leve essa informação para mais transportadores e embarcadores. A gente acredita sim que aqui a gente descomplica o segurança e torna o transporte muito mais seguro. Fiquem bem, fiquem com Deus. Um grande beijo e até a próxima. Tchau. Tchau.